Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo aí de madrugada. Bom, para começar, a gente parou na nossa última aula, finalizamos a parte de classificações da Steam. A gente conseguiu criar a nossa tabela de classificação, a gente conseguiu fazer o upload nessa tabela de classificação e fazer o download, inclusive juntando o nosso avatar do jogador dessa nossa tabela. E melhor, nós conseguimos construir uma forma desacoplada totalmente da lógica do nosso jogo para fazer a inserção ou até mesmo o download das nossas entradas no nosso leaderboard. Isso é muito bacana porque a gente pode reutilizar esse leaderboard manager em qualquer outro projeto que a gente queira. E aí ele consegue fazer essa gestão do leaderboard da Steam, usando essa biblioteca que a gente usa, que é o steamworks.net. Beleza? E aí hoje, o que a gente vai fazer é, basicamente, a gente vai entender como funciona a criação de estatística e conquista do nosso próprio jogo, ou seja, da nossa aplicação que a gente criou dentro da Steamworks. Então não vai usar mais o 480, a gente vai criar essa conquista, né, dentro do nosso jogo. A gente vai verificar os diversos tipos de estatísticas que o jogo possui, que o Steamworks possui, né? Então a forma como a gente vai administrar e, enfim, a gente vai passar pelos esses diversos tipos de estatísticas e conquistas e também iremos implementar uma conquista básica, que a gente vai colocar como se fosse milestones, né? Assim, a pessoa chegou no nível 10, ou seja, sobreviveu até 10 dias do nosso jogo, 11 dias, 20 dias, ou seja, as dezenas, a gente vai criar conquistas específicas para isso, tá? E aí a gente vai implementar essa conquista. Talvez a implementação que a gente faça hoje não chegue ao objetivo final, até porque a gente precisa remodelar algumas coisas no nosso jogo para que a gente possa ter controle sobre diversos aspectos das estatísticas do jogo, né? Porque quando a gente trabalha com conquista ou estatística do nosso jogo e a gente quer que seja compartilhado no Steam, é muito difícil a gente espalhar essas estatísticas pelo jogo e não tomar o cuidado de pensar como que a gente vai fazer a coleta dessas estatísticas. E aí eu vou mostrar algumas possíveis, uma possível, na verdade, uma possível forma de implementar isso, tá? E para isso a gente vai ter que alterar bastante coisa no nosso código, beleza? Então vamos lá para o site da documentação da Steamworks para a gente poder ter uma ideia do que a gente vai trabalhar nesse conjunto de aulas daqui para frente, beleza? Então a gente estava nessa parte aqui deixa eu dar uma olhada aqui, de classificações, né? Então classificações Steam, a gente passou por isso e a gente vai agora no recurso chamado estatísticas e conquistas, beleza? Então clicando aqui ele vai dar uma visão geral, vai mostrar os tipos e a gente vai passar cada um desses e depois a gente vai para o sistema da Steam, que já está aqui aberto, onde eu vou mostrar o espaço onde a gente cria esses achievements, essas estatísticas dentro do sistema da Steam, do nosso jogo, beleza? Então vamos lá. A primeira parte que a gente vê aqui quando entra no site é o que é, né, e para que serve as estatísticas conquista. Eu acredito que não tem nenhuma dúvida sobre isso, sobre engajamento, sobre o encorajamento. Dentro da implementação, né, como a gente pode definir uma estatística, a gente tem três tipos de estatística, né? Então a gente tem uma estatística que é um número inteiro, a gente tem uma estatística que é um número flutuante, a gente tem uma estatística que é uma média. Por exemplo, inteiro, número de partidas jogadas, ou número de inimigos mortos durante todo o jogo, ou a gente tem um ponto flutuante, igual está o exemplo aqui, quilômetros dirigidos, né, quando é ou quantas milhas a minha nave viajou
dentro do espaço do jogo e assim por diante. E aí essa média, depois vai ter uma seção só para ela, mas essa média, que é um tipo de estatística, a gente pode falar assim, olha, quantas vitórias dentro de tempo de jogo, ou seja, a gente tem uns 100 horas que a pessoa jogou, quantas vitórias ele teve aí. E aí você faz uma média de vitórias por hora, por exemplo. Então você consegue fazer esse tipo de estatística. Estatística ainda não é conquista, tá? É só um detalhe, que a estatística você atualiza ela e a partir do momento que a sua estatística chega num ponto, você consegue dar o achievement para aquela pessoa devido àquele bater aquela meta da estatística, beleza? Mas são coisas separadas. E aí ele fala que o site de parceiros de Teamworks oferece uma interface para definir estatísticas e conquistas, adicionar mais estatísticas e conquistas, atualizar nomes, descrições e ícones da conquista e atualizar os parâmetros e limites de estatísticas. Que aí a gente pode pensar que quando você lança o jogo, nem sempre você tem todas as estatísticas ou achievements, né? Conquistas que o jogador pode alcançar. E conforme o jogo vai evoluindo, você vai adicionando mais desafios, enfim. É como se fosse uma quebra da quarta, né? Da quarta dimensão entre o jogador e o seu desenvolvedor, né? Então é uma forma que eles, o que é como se fosse manter uma comunicação com o jogador por meio de desafios. Por exemplo, Dark Souls podia ter um lá sem levar hit, né? Porque a gente tem um monte de streamer hoje fazendo isso. Vamos lá. Beleza. E aí a gente tem aqui que estatísticas têm as seguintes propriedades. Então, estatística ela tem um número, ID, gerado automaticamente, como se fosse um código. Ela tem um tipo, se é inteiro, float ou média. O nome na API, esse nome é um nome único e que você, quando vai utilizar o SDK, né, do Steamworks, você passa esse nome, não o ID. Então você passa o nome meio como se fosse um enum aí da sua estatística que você quer alterar, atualizar, enfim. Ela define quem pode alterar a estatística. O valor padrão é cliente. Aí depois lá embaixo tem estatística do servidor. E isso que é bacana. Então aqui a gente pode ter estatísticas que não é manipulado pelo jogador, mas sim por um servidor, tá? A gente tem apenas incrementos, aí você pode definir que a estatística nunca desce, o seu valor sempre vai ser maior. Então, quando você fala em partidas ganhas, nunca vai ser menor, né? Ela sempre vai ser maior, né? A pessoa nunca vai deixar aquela partida que ela já ganhou, ela não vai perder, né? Então, você tem estatísticas que só aumentam. Você também tem diferença máxima, onde, por exemplo, se é número de partidas ganhas, entre uma partida ganha e outra partida ganha, não vai existir duas partidas ganhas. A pessoa vai sempre aumentar de 1 em 1. Então você coloca essa diferença máxima para justamente prevenir cheat. Da galera chegar lá e falar: eu ganhei 100 partidas máximo. Aí, como assim? Desculpa, eu ganhei 100 partidas. O cara tava com 0 e foi para 100 do nada, mas como que ele ganhou do nada 100? Ele precisa, toda vez que ele ganha, ele já atualiza. Então é impossível ele pular do 0 para o 100. Né? Então, essa diferença máxima é bacana. O valor mínimo é qual o valor numérico mínimo permitido para a estatística? Será que é 0? Ou será que a estatística é uma estatística que flutua entre negativo e positivo? Então, qual é o valor mínimo? É menos 10, menos 20? Isso é bem característico do seu jogo, né? Você vai identificar como que a sua estatística funciona e aí você vai criar os seus limites aí, né? Valor máximo. Então, se for definido, qual é o valor máximo para essa estatística? Nunca pode ultrapassar, se for um valor de porcentagem, nunca vai ultrapassar 100%, né? Não faz sentido, a não ser que seja mostrar crescimento, aí faz sentido ultrapassar o 100%, tá? E o valor padrão é quando a pessoa cria um novo jogador, né? Ou seja, quando a primeira vez que essa estatística é setada para um jogador específico, qual o valor padrão? É 0? É menos 10? Ou seja, ele começa com menos 10 em tal estatística, e aí você coloca. E se você falar que ela é agregada, ele vai contabilizar isso de uma forma global. Isso quer dizer que eu posso ter estatísticas de forma globais dentro do meu jogo,
para que eu possa fazer uma estatística mais global. Falar quantas partidas jogadas, quantas partidas ganhas pelos jogadores, pelos jogadores de tal patente, né? Então eu consigo agregar ele em um conjunto para que eu possa não ter uma estatística vinculada a uma pessoa só, mas sim a um grupo de jogadores ou a todos os jogadores do meu jogo, tá? E o nome de exibição é quando a pessoa, né, coloca, quando a pessoa vai ver essa estatística lá no seu aplicativo. Quando você define que o tipo é média, ele mostra umas informações, uma propriedade, na verdade, a mais, que é o intervalo, ou seja, o tamanho de intervalo de valores. Mais para baixo tem a explicação mais específica sobre essa seção da média, beleza? Vamos lá, então, continuando aqui. E quando você cria uma conquista, né? Então você tem estatística e você tem conquista. Quando você cria uma conquista, você define um ID para essa. Na verdade, o ID é gerado. Esse nome na API novamente é uma string única que você tem que criar e que é como se fosse um enum para que você pudesse buscar especificamente quando você estiver manipulando dentro do seu jogo aquela conquista, você especifica, né? Você especifica por meio do nome da API e não pelo código. Porque é uma forma até mais legível dentro do seu código você verificar qual que é esse achievement que você está mexendo. E você tem também estatísticas de progresso, ou seja, se essa estatística é como se fosse um medidor, que você coloca uma meta, então vamos supor, a pessoa tem que jogar 10 jogos, então você coloca que é uma estatística de progresso e você consegue ver dentro da comunidade da Steam esse progresso específico, né? Ou você tem o nome de exibição, que é o nome que é mostrado quando a pessoa ganha essa conquista e aparece no cantinho da tela da Steam. Uma descrição da própria conquista, que aí é como que você consegue aquela conquista, enfim. É a forma como descreve a conquista para que você saiba o que tem que ser feito, qual é o desafio específico. Se pode ser definido por cliente ou por servidor. Se ela é escondida, ou seja, se é aquele achievement que é escondido, né, que é secreto, né? Então a pessoa não sabe como ela alcança e quando ela alcança é desbloqueado para aquela pessoa. O ícone de quando está alcançada, aquela achievement, normalmente é um ícone colorido e o ícone não alcançado, que normalmente é o mesmo ícone mais descolorido, né? Ele preto e branco, beleza? Bom, agora a gente partindo aqui para o site do Steamworks. Então o site é só entrar com a sua conta Steam, né? E quando você já tem todo o processo, passa pelo processo de pagar a taxa, mandar os documentos lá para os Estados Unidos para poder fazer a tributação, enfim, todo o processo de criação de aplicativo da Steam, ele te dá acesso a esse painel. Eu não vou mostrar outras informações porque algumas informações daqui, por exemplo, o painel inicial contém informações confidenciais da Valve. Até aparece aqui a mensagem que algumas coisas possui essas informações confidenciais. Por exemplo, quando vai ser a próxima venda, de Summer Sale, enfim. Todas essas informações eu não posso repassar, porque eu posso sofrer algum processo. Mas essa tela eu vejo que não tem nenhuma informação muito sensível. Tá? E se eu verificar alguma coisa, eu apago na edição. Beleza. Então, uma vez que você acessa o site, ele tem esse termo aqui chamado aplicativos e pacotes, onde ele lista os jogos que você criou ou que você criou dentro do Steamworks, né? Então, toda vez que você precisar criar um novo jogo, você tem que pagar aquela taxa para poder publicar esse novo jogo dentro da Steam. Beleza? E aí, quando você clica em ver todos os aplicativos, aparece aqui os aplicativos que você usou, né? Nesse caso só tem um, e todos os aplicativos que eu já possuo. Aqui você tem um link que vai direto para o painel de administração do jogo, do aplicativo da Steamworks, ou seja, qual recurso eu estou utilizando, criação da tabela de classificação, criação de estatísticas ou conquistas, já vou mostrar para vocês. E aqui do lado a gente tem a administração da loja, que aqui é onde eu faço toda aquela página da loja, coloco descrição, coloco fotos, vídeos, enfim. É onde eu preparo para o lançamento do meu jogo. E aí, quando você clica em administração do Steamworks,
ele vem para uma tela parecida como essa, onde você tem algumas informações, por exemplo, o nome do jogo, nome ou tipo do aplicativo, se é um jogo, se é aplicativo, se é ferramenta, se é vídeo, enfim, você coloca lá, ou um aplicativo do tipo beta. Normalmente as pessoas criam esse tipo de aplicativo beta quando faz aqueles beta testers, enfim. Mas a gente colocou como jogo. Aqui você define o sistema operacional que ele roda, então como a gente está trabalhando com Unity, eu acredito que a gente consegue rodar ele em diversos sistemas operacionais. A situação de lançamento, ou seja, o aplicativo não está disponível. E situação de lançamento na comunidade, padrão, né? O aplicativo é exibido na comunidade assim que sua situação for alterada para em breve. No caso, não é o nosso caso aqui, tá? Beleza. E aí a gente tem várias outras coisas aqui, seções, onde a gente consegue, por exemplo, colocar aonde que é instalado, como que a instalação é feita. No Steam Pipe, Steam Pipe é onde eu faço as versões e os depots. Versões aqui é quando eu crio uma nova build. Toda vez que eu fecho o jogo, uma nova versão de jogo, eu vou publicar essa nova versão para que todo mundo que tem esse jogo na Steam atualize. É aqui que eu faço nessas versões. Eu posso fazer de duas maneiras. Se o jogo tem, eu acho que até 250 MB, o arquivo zip do jogo tem até 250 MB, eu consigo, ou 125 MB, eu consigo arrastar para o sistema aqui e fazer o upload direto no site. Se não, eu preciso fazer o upload por meio de um aplicativo de linha de comando. É como se eu abrisse um terminal lá no meu computador e executasse um comando e ele faz o upload por linha de comando, tá? Então eu posso fazer essas versões aqui. E depois eu tenho aqui segurança, eu posso utilizar o recurso de gerar aquele DRM, que é uma forma de prevenir pirataria e papapá, anti-trapaça, se eu quiser utilizar no meu servidor o serviço de anti-trapaça da Steam, enfim. Aqui é uma parte de onde eu adiciono segurança ao meu jogo, tá? Para anti-pirataria, anti-cheat, tá? E aí, aonde a gente precisa ir é aqui, em estatísticas e conquistas, é aqui onde a gente tem aquela tabela de classificação. Eu já tinha criado, né? Roguelike EAD, eu criei via API, mas eu posso criar aqui outras e posso zerar essa tabela se eu quiser. E é aqui onde eu tenho, por exemplo, estatísticas e conquistas, né? Que são as duas coisas que a gente vai trabalhar nesse conjunto de aulas daqui para frente, tá? Criar duas conquistas e uma estatística, né? Para ficar melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou usar esse ícone aqui para quando a gente alcançar uma meta de 100 zumbi mortos, tá bom? E aqui quando a gente conseguir sobreviver 10 dias em um mesmo jogo, né? Então não é 10 dias acumulado, mas sim 10 dias entre um jogo e outro, beleza? Então quando a gente está em survival, quando a gente alcançar, a gente vai ter esse achievement aqui. E quando a gente matar 100 zumbis, aí esses 100 zumbis não é no mesmo jogo, é em várias jogatinas diferentes, a gente vai ter esse ícone aqui, beleza? Esse achievement. Então a gente vai lá para criar nossa conquista, beleza? Primeira conquista, então a gente vem aqui. Vocês não conseguirão fazer isso, então aceite que a gente vai ter essa conquista já pronta, né? Então quando vocês forem testar usando o app ID que eu vou passar para vocês, vocês já terão esse achievement, ok? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar o nome de Survival 10 Level. Beleza? Esse nome aqui é o nome único que a gente tem que ter e a gente precisa fazer com que ele, toda vez que for usar ativar essa conquista para a pessoa, a gente tem que usar esse nome, não esse ID, para poder vincular esse achievement àquele jogador. A gente tem o nome de exibição aqui, que basicamente é como aparece lá. Então a gente vai falar sobrevivente. E aqui a gente coloca uma descrição. Sobreviveu 10 dias sem em uma partida. Acho que tá ok.
Beleza? E aí a gente pode fazer, sei lá, sobrevivente 10, sobrevivente 20, sobrevivente 30. E a gente só dando os achievements conforme a pessoa vai passando. Uma coisa triste aqui é que eu não posso adicionar o ícone enquanto eu não clicar em salvar, tá? Então a gente vai clicar em salvar primeiro para depois colocar o ícone aqui, ó. Então fica com esse errozinho aqui, eu tenho que clicar em editar e adicionar. Então esse aqui é do Survivor. Observem que aqui está escrito ícone quando alcançado. Então ele vai ficar colorido. Vou clicar aqui em enviar. Beleza. Vou clicar aqui também para pegar o mesmo ícone, só que ele está preto e branco. Clicar em enviar. E beleza. Ok, então a gente tem os dois ícones e é assim que aparece na Steam, tá? Aqui embaixo está escrito contabiliza, progresso, né? Ou seja, quando eu tenho esse achievement vinculado a uma estatística, eu posso vincular aqui e colocar qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo desse, que essa meta, né, desse progresso eu posso ter. Então vou salvar, beleza. E aí eu vou criar o segundo, que é quando eu mato tantos zumbis. Mas para que essa outra conquista de matar 100 zumbis, por exemplo, eu vou colocar aqui uma estatística, tá? Então essa estatística eu vou criar passando o seguinte, ela é inteira, ou seja, o número de zumbis, então eu vou colocar kill, underline, zombies. Cliente, apenas incrementa, nunca vai baixar. Diferença máxima não tem, porque eu posso ter dentro de um jogo, né? Ele vai acumulando entre os jogos, entre as partidas. Então, dentro de um jogo, eu posso ter matado 3, 4. Eu não tenho uma diferença máxima. E o valor mínimo, eu vou colocar aqui que é 0, nunca vai ser abaixo de 0. O valor padrão é 0. E o valor máximo, eu posso colocar, sei lá, 10 mil. Ou seja, essa estatística não está vinculada exatamente à conquista, mas sim eu posso ter um valor infinito aqui de zumbis matado, mas quando ele alcança 100, ele ativa a meta lá do meu progresso, né? Mas aqui eu vou colocar que ele pode matar até 100 zumbis, que é o máximo lá que a gente vai colocar na conquista. Ela não é agregada. O nome de exibição aqui é número de zumbis mortos. Beleza? Vou clicar aqui em salvar. Fechou. E agora eu venho aqui para conquista, para voltar e fazer a parte da conquista e criar uma nova conquista vinculado a essa estatística. Então vou colocar aqui de 100 zombies kill, né, que é o nome da API. Vou colocar aqui matador. Então, dá o nome de matador. E colocar aqui matou 100 zumbis. Beleza? Pontinho aqui. Opa, é ponto, não vírgula. Eu vou deixar como cliente e aí vou vincular ele com kill zumbis. O valor mínimo é 0 e o valor máximo é 100. Vou clicar aqui em salvar para depois colocar a imagem, porque não sei a ideia do sistema. Esse sistema tem cara de que faz muito tempo não recebe uma atualização, tá? Então vou colocar aqui e colocar aqui o preto e branco. E tá lá. Então agora a gente salva. Beleza, esses são os dois achievements que o jogador pode ter quando ele alcança, por exemplo, aqui ele sobrevive 10 dias em uma partida. E por que isso aqui não está vinculado com uma estatística? Porque é uma variável, né? O dia que ele sobrevive é uma variável intimamente vinculada à partida. Então, se eu quero colocar esse achievement vinculado ao valor que essa estatística chega em uma partida, não faz sentido eu colocar numa estatística que é entre partidas, né? Então fica um pouco complicado, né, de fazer. Bom, então tá tudo tranquilo. Agora a gente vai para o código para a gente poder modificar e utilizar essas informações. Eu vou mostrar para vocês o processo
para colocar esse app-id, mas é o arquivo steam app-id.txt, e eu vou pedir para que vocês coloquem o usuário Steam numa tarefinha lá no Moodle para que vocês possam fazer o que eu vou fazer agora no código.